Reconhecendo o menino da foto? Esse garotão? Não? Mas vocês conhecem sim. É uma pessoa super conhecida em Sorocaba e que, confesso a vocês, eu estou com uma dificuldade tremenda. Estou tremendo aqui de fazer essa entrevista com ele, porque é um motivo de muito orgulho, principalmente para mim que nasci lá na Cebolândia, na Nogueira Padilha. Ele é do bairro, uma pessoa super querida, uma pessoa que tem muita história para contar, responsável por muitos e muitos anos pela editoria de vários jornais, de várias matérias, um grande historiador, uma grande pessoa. Nós estamos falando do jornalista Sérgio Coelho, para nós o querido Pinga. Sérgio, é um prazer enorme tê-lo aqui, viu? Obrigado por você ter aceito o convite, muito me honra, viu? Eu que agradeço para você esse convite. Afinal, sempre é interessante reviver alguns momentos da vida da gente. Sérgio, sorocabano? Sorocabano, do Além Ponte, da Cebolândia. E a sua infância foi toda Você nasceu na Cebolândia e fez toda a sua infância foi lá? Eu nasci na rua Santa Maria, 59, ao lado da padaria de um espanhol, Paco Cano. Opa! E daí eu fiz o primário, o antigo curso primário, no grupo escolar, no Senador Vergueiro, que é ali na Chácara Amarela, né? Aquela casa que foi depois o Aquiles de Almeida. Até o terceiro ano de grupo. Ali onde era o Aquiles, de frente ao ginásio dele? Isso. Eu fiz lá até o terceiro ano de grupo. O quarto ano eu já fiz no Seminário Menor de São Carlos Borromeu, lá na Avenida Eugênio Salerno. Você chegou a fazer o seminário? Eu fiz de 10 anos aos 16 anos, eu fiquei internado no seminário, estudando para padre. Tinha vocação, Sérgio? Eu fui porque quis, né? E meu pai, inclusive, ofereceu uma porção de coisas para mim não ir, mas eu queria. Eu já era coroinha da Igreja do Bom Jesus. Eu saía de casa às 5 horas da manhã, ia para a igreja, ajudava a missa, daí que eu ia para o Senador Vergueiro. Isso eu tinha o quê? 8, 9 anos, né? Daí... Seu pai não queria que Meu você... pai não queria, me deu uma né? porção de coisas para mim não ir. E minha mãe me deu uma porção mais ainda para mim ir. Então, ficou uma briga. E minha mãe tinha um irmão que já era padre, então ela queria que eu fosse. E eu fui para o seminário, fiquei lá um tempo. Quando eu fui para o seminário, eu já era pinga, viu? Já era? Já era. Mas de onde veio esse apelido Pinga? Eu sou pinga desde os 8 anos de idade, eu nem bebi ainda. Bom, então tá bom. Pinga é o seguinte, é aquele grande jogador do Vasco da Gama, que depois, aliás, da Portuguesa de Desportos, depois Vasco da Gama, Seleção Brasileira, era um dos craques da época. Como hoje está cheio de Ronaldinho, de Pelé, de Neymar agora, né? Na época tinha os craques do momento, né? E o Pinga era um craque. O Pinga era um craque. E eu jogava futebol na rua, diziam que eu jogava igual ele, tal. Gostava de bola, então? Só jogava bola. No seminário também, só jogava bola. E eu tenho uma foto mais tarde que eu fiz com o Pinga. Fazendo uma cobertura do jogo São Bento e Juventus, o técnico do Juventus era o Pinga. E aí você aproveitou e fez a foto. Daí eu fiz uma foto e a Folha Popular publicou 2 doses, né? O título era 2 doses, eu e o Pinga. Que é um espanhol, né? É descendente, é Robles. O Pinga é descendente espanhol, o nome dele é Robles. Aliás, o Sorocaba tinha um Robles. Trabalhou na prefeitura uma ocasião, inclusive. Tem o engenheiro Robles. Isso, tem sim. Que coisa, Sérgio. E daí o seminário que chegou no determinado e falou, não é isso que eu quero. Eu fiquei no seminário até os 16 anos, eu já era embatinado, quer dizer, eu já usava batina, eu já vinha para as férias na Nogueira Padilha de batina. E foi nesse ano da volta das férias que eu acabei saindo. Saí em maio, foi num mês como este que eu saí, né? Sair foi fácil, né? Porque eu estava já sentindo que não era o meu lugar lá. Mas o duro era chegar em casa com minha mãe, né? Porque meu pai nunca foi me visitar. No dia que saí, ele foi me buscar. Assim, né? Foi ele e o Dr. Bento Mascarenhas, foram os dois lá me pegar. Mas foi um período muito importante na minha vida. Eu acho que, eu vou falar para você, 70% do que eu sei hoje ainda é desses primeiros 5 anos de vida. Esse período você estudou no seminário? Mais tarde, bem mais tarde, agora com 60 anos, eu fui fazer faculdade de História. Quando eu me aposentei de jornal, eu fui fazer faculdade de História.
para continuar meu trabalho de pesquisa e tal. O que eu aprendi na faculdade de História, eu já tinha esquecido do seminário. E aprendi tudo no seminário. Em termos de língua, você vê, fiz 5 anos de francês, 5 anos de latim, 5 anos de inglês, 2 anos de grego, 1 ano de italiano. Então, dá uma bagagem assim. A minha grande... O conhecimento que eu tenho hoje, né, a estrutura assim, intelectual que eu tenho, é aquela lá. É aquela. E eu não Nasceu ali, naquele período. A estrutura é lá. Ali foi o aprendizado. Até hoje eu monto palavras, eu desmonto palavras com o conhecimento de grego, com o conhecimento de latim que eu tive lá. Isso foi muito importante na minha vida, bem importante. E quando você saiu de lá, você foi fazer o quê, Sérgio? Bom, eu saí... O cara fica 6 anos interno no seminário, ele sai que nem peixe fora d'água, né? Sai perdido, não tem mais amigo, não tem ninguém, né? Você está sozinho. Daí eu fui dar aula. Com 16 anos eu fui dar aula de português, primeiro para pessoas que precisavam recuperação, português e latim, eu dava aula particular. Daí abriram o Liceu Pedro II, e eu fui o primeiro professor de português do Liceu Pedro II. Ele era ainda escola de agrimensura. Ele começa como escola de agrimensura e depois ele vai se transformando num colégio como é hoje, né? E nessa escola de agrimensura, eu tinha acho que 17 anos, eu fui o primeiro professor de português. Lá. E depois daí, mas não conta já não. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagens de acondicionamento a vácuo que garante o sabor esperado de um bom churrasco ou daquela receita especial. Além de contar com uma variedade de produtos, o Rei das Carnes possui um espaço gourmet com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Os melhores cantores, compositores e intérpretes da nossa região estão no programa Partitura. Apresentação: Carlos Madia. Todos os dias, às 20 horas, na Local TV. Espero vocês! Reconhecida pela qualidade na administração, implantação de loteamentos e pela excelência junto aos parceiros e clientes, a Construtora Bolina Engenharia se destaca a cada ano pelos seus empreendimentos no setor imobiliário, urbanístico, de saneamento e ambiental, além de gerenciar e administrar obras civis. Com mais de 28 anos de experiência no mercado, a Construtora Bolina Engenharia contribuiu para o lançamento de aproximadamente 19 mil lotes distribuídos em empreendimentos de sucesso em toda a região. Bolina Engenharia, garantia de qualidade em seus projetos e satisfação de seus clientes. Estamos voltando com o Gente de Palavra na sua Local TV, canal 23. O nosso entrevistado de hoje, Sérgio Coelho Upinga. Sérgio, você estava contando que daí foi dar aula particular, foi o primeiro professor do Liceu Dom Pedro. Exatamente. E depois do Liceu? Bom, daí eu tive que adequar o meu conhecimento de seminário para o conhecimento oficial, né? Então eu tive que fazer um exame de adaptação e com isso eu entrei no primeiro científico do Estadão. Fui mal no primeiro científico, as prioridades no seminário eram humanidades, de repente eu vou para o primeiro científico estudar química, física, matemática, então foi um desastre total, né? E daí, Sérgio? Daí eu perdi o primeiro ano, né? Repeti, daí eu passei para o clássico e fui servir o exército. Fiquei internado no quartel 1 ano, também foi outra boa experiência da minha vida. Quer dizer, saio de um seminário, passo para um quartel. Completamente duas experiências bem diferentes, né? E depois que eu saio do quartel, eu trabalho 1 ano e meio, e vou para São Paulo, fico um tempo em São Paulo. Você veja, dos meus 10 anos aos meus 20 anos, eu vivi 2 anos em casa.
Então, é comum muitas pessoas falarem, mas você é irmão do Gui? Você é irmão da Ritinha? Como que eu nunca via você? Então, realmente, eu tive fora, né? Até porque o Gui, muito querido, a Ritinha é famosíssima, pois né? Grande jogador de o Paulo, meu irmão, também era muito popular e tal. E o Paulo, você está falando, Paulo tem o Sul também, né? Tem o Sul, que é o César, que faleceu César. Agora, o coronel. O Paulo, queridíssimo também. Paulo Ferrão, né? E o Sul também, que na juventude também andava com o meu irmão, todo o pessoal ali, muito querido também, né? Daí tem também a Cidinha, que jogava nas Minhoquinhas, sim, junto com a Sônia, minha esposa, e tem a Goia, que é a mais nova, né? Mais nova de todas, que é psicóloga. E o mais velho era o Ruizito, também faleceu. Aliás, dos homens, faleceram 3 já, né? Dos homens. Tá eu e o Paulo só. Mas então Daí foi pro Exército. Eu fui para o Exército, mas eu já escrevia desde o seminário. No seminário eu já tinha um jornalzinho, eu tinha um jornalzinho com 13, 14 anos, nós tínhamos uma rixa no quartel, era embatinados e sem batina, certo? Os seminaristas que ainda não tinham batina e os embatinados que eram os 3 anos mais avançados. Tinha time de futebol próprio, os urubus, os de batina eram chamados de urubus, depois tinha o nosso time de futebol, tinha na área literária, tinha também embate e tal. E nós fizemos um jornalzinho nosso, e que era fixado no mural do seminário, contando as histórias, xingando, brincando e tal. Daí no quartel eu fiz o meu diário, que sumiu, não sei onde foi parar. Mas e como eu fiquei um tempo na enfermaria, que eu estourei o joelho... Jogando bola? Não, jogando bola foi antes de eu ir para o quartel. Eu estava pensando em ser profissional de futebol, na verdade. E eu já era sparring do São Bento, eu treinava com São Bento e tal. Quando eu sofri num jogo no Peladão de Scarpa, sofri um entorse do joelho. E só a operação resolvia. Mas naquele tempo era assim, 50% fica bom, 50% fica aleijado. Não vou operar. Não, fico assim, né? Daí esqueci futebol, já tinha esquecido o seminário, esqueci futebol e parti para jornal. Parti para jornal. Aí saindo do quartel do Exército, você foi trabalhar em que jornal? Eu fui na Folha Popular, que se chamava na época, era um jornal atrás da Catedral. Aqui de Sorocaba? Aqui de Sorocaba, atrás da Catedral. Fiquei um tempo, era o jornal do padre Lúcio Floro Graziosi, irmão do Carmine, irmão do Caetano. Irmão do Carmine, pessoal, família Graziosi. Lá eu tive as primeiras aulas assim, de repórter com Vitor Soff de Luca. O Vitor era o único jornalista profissional de Sorocaba, ele era formado na Casper Libro e dirigia a Folha para os padres. Então, nesse jornal, eu aprendi os primeiros rudimentos de reportagem e tal, de texto específico de comunicação. Então eu comecei minha vida de jornal graças ao Vitor e devo muito ao Vitor, aos meus primeiros anos de jornalismo. Depois, mais tarde um pouco, eu tentei entrar para a Casper Libro. Daí fiz correndo o colégio, que eu não tinha terminado. Quando eu voltei, eu estava no primeiro clássico, larguei tudo para trabalhar em jornal. Daí estava aquela história de regulamentação da profissão. E eu, então, fiz rápido lá o colégio, peguei o diploma, e quando eu ia fazer o concurso na Casper Libro, o vestibular na Casper Libro... Para regulamentar. Saiu a lei regulamentando a profissão e eu estava dentro da lei, né? Os jornalistas com mais de 5 anos de atividade tinham direito. Entendi. Aí eu não fiz a faculdade. Lógico. Eu já estava no Estadão nessa época. Então o próprio Estadão fez todo o processo junto ao Ministério do Trabalho e eu sou jornalista por decreto. Fiquei assim mesmo. Só mais tarde, quando eu quis fazer história e pesquisa histórica, daí eu fui e fiz faculdade de história, me formei em história, geografia e história. E esse período todo você estava com quantos anos mais ou menos nessa classe? Puxa vida. Isso 17, 18 quando anos? Eu entrei para o jornal, 19 anos. 19 anos. Certo. Nessa época você já namorava? Não. Eu comecei a namorar aí com uns 26 anos. Namorar para casar, assim, com uns 26 anos. Tinha namorinho só? Tinha só aquela coisa. E daí você foi
continua em Sorocaba nessa época? Eu trabalhei na Folha Popular, depois a Folha Popular se transforma em Folha de Sorocaba, depois fui para o Diário de Sorocaba. Do seu Vitor. Diário, eu voltei para a Folha, dirigi a Folha uns 3, 4 anos, daí fui para o Cruzeiro do Sul. Não, mas não fala ainda não, espera um minutinho só, Sérgio, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. A La Rioja é um grupo que estuda e planeja a melhor forma de melhorar a cada dia. Com equipamentos avançados, tecnologia e treinamento de funcionários. Trabalhamos muito, estamos na busca de sempre fazer o melhor, desde o seu alimento até a construção do seu lar. Fazemos tudo isso porque você e sua família são nossas maiores conquistas. La Rioja. Nessa marca, você pode confiar. Agora você vai ficar por dentro dos principais eventos da nossa cidade, através do programa Enfoque, o único programa de Sorocaba para se ver e ser visto. A apresentação, Rosana Moreno e Edgar Gonçalves. Todos os dias, às 22 horas, só aqui, na Local TV. O seu canal, a sua cidade. Estamos de volta na sua Local TV, o seu canal, a sua cidade. Entrevistado de hoje, Sérgio Coelho. Diga, e daí? Foi pro Cruzeiro do Sul? Como é que foi a sua passagem no Cruzeiro do Sul? Exato. Eu trabalhei na Folha Popular até por volta de 1974. Daí fui ser secretário municipal do prefeito. Quem era o prefeito da ocasião? Panunzio, velho Panunzio. Ah, doutor Armando Panunzio. Eu tinha 28 anos, eu fui ser secretário de Serviços Comunitários. Sim. Que seria SECOM da época. Cuidava dos jardins da cidade, do cemitério, dos córregos, do mercado, das feiras, de todos os serviços, iluminação pública. Fiquei lá uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, quando eu saí para assumir o Cruzeiro do Sul. E nesse período, o Daniel, em que eu fiquei na prefeitura, tem algumas coisas que eu tenho orgulho e outras que eu não tenho. Eu vou falar só as que eu tenho orgulho, as que as outras não interessam. A implantação do serviço de limpeza pública por mulheres. Sua gestão. As margaridas, né? Começaram na minha gestão. O início das obras, o projeto início das obras do Boulevard Barão e do Boulevard Braguinha. Opa. A mudança da coleta de lixo da manhã para a noite. Também na sua gestão? Na minha gestão. A coleta de lixo era em caminhões, não era em colecons, né? E segurava todo o trânsito da Penha, da Álvaro Soares, que eram as ruas básicas do nosso sistema viário, né? E daí eu tirei a limpeza. Foi uma guerra, quase me mataram de eu ter feito isso, porque o comércio que foi prejudicado e tal. Mas passou um mês que o pessoal se adaptou, então ficou uma maravilha. O trânsito fluiu de dia, não tinha mais a hora do rush. Isso até hoje. A hora do rush, os caminhões parados, o cara batendo lata, né? Xingava os coitados que estavam batendo lata. Então esse troço é do meu tempo. A reformulação do Lago do Mercado, como é hoje, como está hoje, foi eu que fiz. Tem um serviço que eu comento até hoje, uma porcaria de serviço e de um efeito extraordinário que dura até hoje. Quando o ônibus descia a rua Moreira César, sabe a Moreira César, era estreita e o ônibus parava todo o trânsito atrás dele. E é uma rua de muitas linhas de ônibus, o serviço de ônibus também era meu. Muita linha de ônibus. E vivia parado aquele negócio. Eu falei com o Panunzio, olha, vamos fazer um dente no Jardim do Fórum. Daí os ônibus saem da faixa. Cesário Mota. Sai da faixa. Fecha o fórum, sai da faixa. Sai da faixa, entra.
daí volta para a faixa tal, para liberar um pouco o trânsito. Nossa, e aquilo aliviou mesmo. Daí o Panunzio falou assim, tudo bem, pode fazer um projetinho e manda para obras fazer. Eu fiz o projetinho e mandei para o secretário de obras. 1 mês, 2 meses, não fez, um dia o Panunzio me cobrou. Eu falei, não está comigo, está lá. Ele foi para o gabinete dele, fez um decreto transferindo a área de obras de jardins, praças de jardins para mim. Ele falou assim, agora você faz. Daí, em 5 dias eu fiz. E é o sucesso que Até hoje funciona. Tá, assim. Não, é provisório, o dia que tiver uma solução melhor, acaba com o acidente. Mas a situação melhor até hoje. Até hoje está lá. Aquele estacionamento de ônibus atrás do mercado, ali tinha umas casinhas velhas, uns mitórios mal cheirosos, um negócio... E o Diogo morava ali. Tá cheio de espanhol que tinha. E eu despejei todo mundo, porque era da prefeitura, e derrubei tudo aquilo lá para ampliar, deixar como é hoje. Aí fui ameaçado de morte algumas vezes, por ter mexido com o pessoal lá. Mas foi um período... interessante. Foi interessante. Tem um período também que você foi para o Estadão, que você ficou anos no Estadão. Né? Eu fiquei 14 anos, eu fui repórter, comecei como correspondente, fui repórter regional e repórter especial do Estado de São Paulo. Lá você chegou a ganhar um prêmio muito importante, né? Eu ganhei um prêmio ESSO por equipe, em 1976, eu acho. Uma reportagem sobre geada. É curioso que ela começa na minha mão. Eu estava em Apiaí da Ribeira fazendo uma reportagem sobre questões sociais lá, não era nada de ver com geada. Mas era o mês de junho, julho, e a hora que eu fui sair de manhã para a reportagem, a cidade estava branca. Os campos, então, as escolas não funcionaram, eu ia fazer uma escola de madrugada. E daí eu fiz a matéria da geada, e já de madrugada, acho que 7 horas da manhã, já passei para o Estadão. Passei o texto, avisei do que estava acontecendo, e as fotos, naquele tempo, a gente mandava, punha no rolinho, numa caixinha, punha no ônibus. E mandava. Você já voltava da matéria, porque eu fazia foto e texto. Nas minhas matérias eu fazia tudo. Eu era motorista, fotógrafo e repórter. Então, você já punha no ônibus, quando chegasse a matéria prontinha, já redigida, estava chegando também o filme, né? Daí chega a matéria lá, já por telefone, no instante. Você passa por telefone as matérias. Matéria de 5, 6, 10 laudas por telefone. Você editando aqui e o cara lá na máquina, pegando. Era assim no começo. Daí, mais tarde, eles puseram um telex na minha casa. Que já foi um progresso, quando nasceu o telex, esse jornal, né? Daí puseram um telex em casa. De madrugada, às vezes, tocava, tinha que acordar correndo, ver o que era e tal. Então, o jornal mandou para toda a rede nossa de correspondentes, mandou matéria sobre a geada. De todo esse material, de uma grande reportagem, e nós ganhamos o prêmio ESSO desse ano. Maravilha. Sérgio, vamos falar um pouquinho agora da Dona Sônia. Isso é importante. Que ano a conheceu? A Sônia é o seguinte, a Sônia eu conheci na porta do jornal, não podia ser em outro lugar, né? Eu vivi 50 anos dentro do jornal. Ela saía do Ciências e Letras e ia esperar o ônibus na porta da Folha. E muitas das vezes o Gui ia me buscar de carro e ela vinha junto. Então, diz ela que começa aí. Para mim não começou bem aí, diz que ela começou a me namorar aí. Eu não lembro disso, eu fui mais tarde um pouco. E ela já era amiga da minha irmã, elas jogaram basquete junto. A Sônia é campeã paulista de basquetebol feminino, ela. Eu morava 4, 5 casas para baixo do Isso, vocês eram vizinhos lá. Ela foi campeã de basquete, ela jogou na seleção muitos anos. Jogou muito bem. Nos casamos em 68. Serginho é o primeiro filho, está 40 e tantos anos hoje. O Serginho é jornalista, me informou que ia fazer jornalismo quando veio do vestibular. Até então não tinha jornalismo. Serginho tem que tá na Globo hoje. Ele é editor executivo do Globo Rural Diário. Aquele de manhã, de 15 para 6. Conheço, assisto. Ele é o editor executivo desse, está lá já há 10 anos ele é editor. Antes ele trabalhou na produção aqui do TV Aliança, antes de... TV Aliança Paulista, isso, antes da TV Tem. Quando a Aliança passou para a TV Tem, ele foi para São Paulo.
e já foi para o Globo Rural. Quer dizer, filho de peixe, peixinho né? Eu já tinha trabalhado um tempo lá, então isso ajudou um pouco ele. Teve quem puxar, né? Mas é trabalho dele, ele é o cara assim, Caxias, como diziam no meu tempo. Ele... Outro filho? Depois a Silvia Helena, que é psicóloga, trabalha numa escola aqui da cidade, leciona português. Não, desculpa, a Silvia Helena é professora de português, leciona numa escola aqui em Sorocaba. A Sônia Regina é psicóloga. E o César, que nós perdemos, é arquiteto. Certo. 4 filhos? 4 filhos e hoje Quantos netos? 6 netos. 6 netos. O mais velho já está indo nas baladas, já com 15 anos, já está chegando de madrugada. E a mais nova tem 1 ano e meio. Sérgio, e o livro que você está devendo para Sorocaba, quando é que sai? Pois é, eu tenho... Contando a sua história não. do jornalismo, contando a história do jornal em Sorocaba, contando a história desse momento que você viveu. Sorocaba sofreu uma mudança da época do Dr. Armando, do Dr. Crespo, para agora, muito. Aliás, na época deles já começou essa mudança, né? Exato. Sorocaba vem melhorando muito, né? E você participou disso. Eu vou te intimar aqui, ao vivo, você tem um compromisso de escrever um livro sobre tudo isso daí, contando inclusive o que você viu, o que você assistiu na sua ótica. Sérgio, mas você não vai escapar, não. Eu queria fazer um bate-bola rapidinho com você. Ok. Sérgio, família. É o maior bem da sociedade. Sucesso, Sérgio. Sucesso é o resultado de um sonho realizado. Momento inesquecível na sua vida. O instante em que eu tomei uma decisão de ser jornalista. Um ídolo, Sérgio. Kennedy. Música. Luar do Sertão. Uma viagem. Portugal. Um sonho. Escrever um livro sobre o tropeirismo de Sorocaba. Quem é Pinga? Pinga é um cara que teve uma porção de experiências na vida. Ele foi quase padre, ele foi quase jogador de futebol, ele foi quase soldado, chegou a cabo, ele foi jornalista, eu fui. E fui bastante durante mais de 50 anos e hoje tenta ser escritor. Tenho aí 8, 10 livros escritos e no meu sonho eu tenho mais 2 livros. Um que talvez seja uma autobiografia e o livro da minha vida, que é Os Tropeiros, que pretende ser um livro de alcance nacional. Este é Sérgio Coelho de Oliveira, o Pinga, gente de palavra. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo.